Sabe, essa noite cheguei aqui, eu tinha expectativa de ministrar algo, mas, irmãos, quando a gente começou aqui a adorar o Senhor, a ministrar, eu acho que a gente como igreja precisa ampliar a nossa visão a respeito de quem nós adoramos. A verdade é que às vezes nós somos completamente identificados no tipo de manifestação que nós temos na nossa adoração, com o tipo de visão que nós temos a respeito de quem Jesus é. Eu fico pensando, o que os anjos estão vendo, que os fazem na eternidade adorá-lo continuamente. A visão que nós temos dele vai determinar o nosso nível de intensidade na nossa adoração. E eu quero nessa noite tocar um pouco nesse ponto, porque a igreja durante muito tempo ela comprometeu a nossa visão a respeito de Cristo com um evangelho que nos modela e nos coloca em uma posição apenas de pessoas boas. O que o evangelho nos torna? Pessoas boas. Nós não fazemos mal a ninguém, vamos aos cultos domingo, voltamos para nossas casas para ter uma boa vida e quem sabe ter um pouco de paz até que as aflições venham, né, irmãos? O evangelho foi apresentado talvez como um refúgio para as dores do mundo, um refúgio para as dificuldades, e dizer que isso em parte não é uma verdade, também estaríamos mentindo. Mas isso não é toda a verdade. Existe uma verdade, que o evangelho de fato nos leva a um ambiente de esperança, nos leva sim a entrar em uma vida, onde essa vida conectada à vida de Deus gera em nós graça e misericórdia. Isso é uma verdade, mas isso não é toda a verdade, porque eu acho que o grande problema não são as mentiras contadas, porque as mentiras aparentes nós logo rejeitamos, não é verdade? Se alguém te fala uma mentira e você sabe que aquilo é mentira, logo de cara você rejeita. Mas quando alguém te fala parte de uma verdade, isso muitas das vezes nos faz caminhar durante muito tempo em apenas parte de um todo. E quando a gente caminha apenas numa pequena parte, a gente deixa de desfrutar de algo que pode ser muito maior do que aquilo que a gente foi apresentado até agora. E o tipo de Cristo que a igreja recebeu como herança foi aquele Cristo fraco, um Jesus às vezes até com uma aparência afeminada, um Jesus tão bonzinho, com uma fala mansa. Eu estava vendo no outro dia, até num canal, uma novela que está passando, falando sobre Jesus, e Jesus sentado com os discípulos, e ele fala assim, pausadamente, com uma voz suave, e eu fiquei pensando que talvez isso seja a tradução para o tipo de Jesus que a gente apresentou. Um Jesus que ele está sempre querendo te acalmar, sempre querendo colocar você num lugar, sabe? Só que isso muitas das vezes nos coloca em um estado de passividade. A gente está sempre esperando, aqui irmãos, a gente está sempre esperando que Jesus faça algo a nosso favor. A gente está sempre esperando uma resposta de algo que tem a ver com o tipo de aprendizagem que nós tivemos a respeito desse Jesus. Se eu te perguntar hoje, quem é Jesus para você? Qual a imagem, quando a gente fala sobre Jesus, qual a imagem que você constrói na tua mente? Qual o tipo de personalidade é remetido a você quando a gente fala de Cristo? Porque parece que o tipo de Cristo que nós condicionamos a buscar é aquele dos domingos, que vai simplesmente
resolver os nossos problemas para que a gente continue durante a semana tendo uma vida razoável. E aí nós vamos nos acuando diante das realidades que nos cercam. Irmãos, existem fatos, realidades que estão diante de nós que são apresentados, que deveriam nos confrontar. Eu falei isso ontem aqui, e quando eu estava vindo para cá ontem, eu vi num jornal escrito que São Gonçalo, essa cidade, tem 5 roubos de cargas por dia. Eu estava vendo também na capa do jornal que as ruas estão se multiplicando o número de interdições. Você já não tem mais direito de ir e vir em alguns bairros. E cada vez isso está se tornando mais comum. E sabe o que está acontecendo? A gente está se acostumando. A gente está, é o que se chama de dessensibilização. A gente está perdendo a sensibilidade, está se acostumando com o mal. A gente está se acostumando com o avanço da iniquidade. A gente está se acostumando com o avanço da apostasia. Mas isso tudo reflete o tipo de Jesus que a gente crê. Porque o tipo de igreja que nós somos está diretamente ligado ao tipo de Jesus que nós adoramos. Então, durante muito tempo, eu acho que a nossa leitura era uma leitura de um Jesus que morreu, que foi para o céu, e que está esperando a gente morrer para ir para o céu também. A nossa esperança, irmão, a esperança da igreja sempre foi um dia ir para o céu, porque a terra, o negócio está feio, o negócio está ruim, irmão. Então volta logo Jesus para arrebatar a igreja e o mundo vai pegar fogo, as coisas, o mundo não vai mais acabar em água, agora vai acabar em fogo, então que o fogo caia logo. Porque essa mentalidade escapista, essa mentalidade subserviente, essa mentalidade que está sempre buscando adorar alguém que não vai nos servir e nos tirar das circunstâncias, das dificuldades, é o reflexo da nossa própria adoração. Mas a verdade de Jesus, de quem Ele é, a maior revelação, irmãos, a maior revelação de quem Jesus está onde? Em um livro chamado Revelação. O livro de Apocalipse, esse nome Apocalipse, isso daqui na verdade é uma transliteração do grego. Isso daqui traduzindo é revelação. E eu queria ler com você um texto que está lá em Apocalipse capítulo 5. A nossa adoração, ela vai estar diretamente ligada à visão que nós temos de quem Ele é. Se a gente quer um evangelho que nos proporcione vingança, a nossa adoração vai estar nesse sentido, né? Porque a gente às vezes canta até música, já viu? Tem umas músicas que falam assim, né? Que um dia vai ver onde é que Jesus vai. Como é que é a música? Ou então, se Jesus é aquele que está sempre para te tirar da prova, porque tem crente que está sempre na prova, né? As nossas músicas, a nossa adoração é sempre que um dia Ele vai nos tirar da prova, ou quem passou pela prova, como é que é? Então, é que eu quase não escuto esses negócios, mas de vez em quando já ouvi na rádio um negócio desse, e eu falo, cara, que Jesus é esse? Eu acredito que a gente precisa começar a entrar em um lugar de uma revelação, de fato, de quem Ele é, irmão. A nossa visão a respeito de reino de Deus é extremamente limitada, porque a igreja, ela, durante muitos anos, tudo o que ela falava era sobre a igreja. Durante muito tempo, a mensagem da igreja era sobre ela mesma. Mas a igreja não foi criada para pregar ela. A igreja não foi criada para trazer uma mensagem a respeito de quem ela é. A igreja foi estabelecida por Jesus para manifestar uma realidade que é maior do que a própria igreja, que é o reino de Deus. E eu só vou entender o reino de Deus se eu entender quem é Jesus, se eu entender o rei desse reino. Amém?
Então vamos lá, Apocalipse capítulo 5. João aqui, ele está na ilha de Patmos, e quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele diz que ele estava nesse lugar por causa da palavra. E agora ele tem uma visão, e no capítulo 4 diz que ele viu uma porta aberta no céu. Isso é tremendo, irmão. Ele viu uma porta aberta no céu, e o Senhor falou: João, vem aqui, eu quero mostrar algumas coisas a você. Existe uma porta aberta, irmão. Existe um lugar de acesso onde Deus está falando para mim e para você: ei, vem aqui que eu quero mostrar algumas coisas para você. Sai desse lugar, sai dessa condição, sai desse ambiente, dessa circunstância que te remete à passividade, a um lugar de uma esperança vazia em si mesmo. Então, quando ele é chamado para entrar e ele decide ir a esse lugar, ele decide subir esse lugar, então isso tem a ver com a nossa decisão, irmãos, de entrar nesse ambiente de revelação. Ouça uma coisa, antes de eu ler eu quero te falar uma coisa. A revelação está disponível para todos, mas só vai entrar nesse lugar quem estiver disposto a subir. Só vai entrar nesse lugar quem estiver disposto a acessar essa porta no céu. E acessar essa porta no céu tem a ver com quanto eu estou realmente disposto a entregar a minha vida de maneira absoluta, integral. O quanto eu estou disposto a deixar uma visão antiga de um evangelho fraco, de um evangelho que nos permite estar aprisionado. João estava na ilha de Patmos, mas nenhuma prisão pôde aprisionar de fato o espírito dele. Mas tem muita gente que está livre fisicamente e aprisionado espiritualmente. Quem é livre, irmão, nenhuma cadeia pode prendê-lo, porque a verdadeira liberdade é entrar num lugar de revelação de quem ele é. E quando você entra nesse lugar de revelação da figura, da identidade, do caráter de quem Jesus é, nenhuma cadeia, nenhuma prisão, nenhuma situação, nenhuma circunstância vai poder prender você, vai poder te paralisar. Por isso as cadeias precisam ser quebradas nessa noite. As prisões precisam ser abertas. São as prisões da passividade espiritual. Nós precisamos começar a olhar para o alto e saber que existe um lugar de acesso que eu posso estar. O céu não é um lugar distante, que um dia eu vou morar. Não, é uma realidade presente que eu posso acessar agora. É um lugar que eu posso ter a visão de fato da realidade, da eternidade, de um Jesus que não é aquele fraco preso numa cruz, mas um Jesus vivo. Ei, ele está vivo. E as nações, irmãos, toda a terra vai estremecer quando ele voltar, cara. A nossa esperança não é o arrebatamento, sabia? Não. A nossa esperança é a volta dele e o estabelecimento do seu reino. Porque ainda que a gente seja arrebatado, a gente vai vir com ele e vamos reinar com ele. Então, quem é de fato Jesus? Os judeus rejeitaram a Jesus porque eles esperavam um Cristo político para libertá-los do Império Romano, e achavam que Jesus ia vir como Davi. Eles não estavam de todo errado, mas eles não tinham revelação. Eles tinham a Escritura, mas eles não tinham revelação. Porque Jesus, ele havia de vir e padecer primeiro para quê? Para nos salvar, nos justificar e nos tornar filhos, nos conectar à relação de novo com o Pai, para que a partir daí nós pudéssemos, entre as nações, pregar o Evangelho do reino. O que é o Evangelho do reino?
Irmãos, o Evangelho do Reino é a esperança de toda a terra. O Evangelho do Reino fala do reino que está por vir. E a igreja seria esse agente de manifestação do reino vindouro agora. Nós podemos acessar o céu agora, nós podemos acessar a eternidade agora, e nós precisamos, como igreja, ser os agentes que vão trazer o céu à terra e liberar as realidades eternas no presente, trazer o futuro para o presente, para que o mundo olhe e creia numa mensagem que não é um mero discurso, mas é uma realidade de vida, de um Jesus que não é fraco, de um Jesus que não fica acuado por causa da violência, com Jesus que não fica acuado por causa das circunstâncias, das adversidades, de um Jesus que não está preso a um estereótipo religioso, mas de um Jesus que para alguns vai ser até escândalo. Jesus, irmão, era homem. Em alguns momentos ele era um cara até duro. Certa vez, Jesus começa a falar sobre tudo que haveria ele de padecer. E alguns discípulos acharam aquele discurso muito duro, e diz que alguns começaram a deixá-lo ir embora. Olha só virou as costas e falou: não, vou procurar outra igreja, porque esse Jesus aí não é para mim não. Não era esse evangelho que eu estava procurando. E aí Jesus vira para os discípulos que andam com ele: e aí, vocês querem ir embora também? Você já pensou? Tu está numa igreja, cara. Aí o líder vira para você: e aí, o pessoal está indo embora, tu quer ir embora também? Vai lá. Não, mas Jesus nunca faria. Na nossa visão seria o quê? Meu amado, as pessoas estão falando, mas Jesus é bom. Não, cara, não é o evangelho, irmãos. Parece que o evangelho virou uma coisa de coitadinho, sabe? Tipo, vem para Jesus, aceita Jesus. Ele ama tanto você, por favor, aceita. A gente quase que implora, enquanto na verdade o evangelho deveria ser as pessoas implorando para entrar. Porque a gente apresenta algo tão ralo, irmão, uma esperança tão pobre, uma fé tão fraca, um Jesus que a gente está mais recorrendo a um outro tipo de figura do que o próprio Cristo. Então, a visão que nós temos a respeito de Jesus vai determinar de fato, irmãos, a nossa adoração. Os judeus não quiseram reconhecê-lo, porque a esperança deles era um Jesus que viria para estabelecer o trono de Davi. Só que eles não entenderam. Mas sabe por que eu digo que eles não estavam de todo errado no sentido da esperança? É porque eles não entenderam o tempo da visitação do céu na terra. Eles não entenderam os processos daquilo que Deus estava fazendo, e não entenderam que antes que Jesus viesse estabelecer o trono, Ele ia preparar uma igreja que iria manifestar a realidade do reino vindouro na terra. E nós, irmãos, eu e você, ouça isso, nós temos a realidade da eternidade. Ouça isso, cara, isso é tremendo. Você já parou para pensar o que é a eternidade? A Bíblia diz que lá na eternidade não há pranto, não há dor. Na eternidade é um rio que corre do trono de Deus. A árvore da vida está no centro quando a Nova Jerusalém vier, e a cura para as nações. A realidade dessa eternidade, sabe onde é que está? Dentro de mim e de você. Está dentro de mim e de você. Só que a liberação dessa realidade, irmãos, muitas das vezes nós não conseguimos vivê-la porque nós não acessamos essa porta que está aberta no céu. Por isso eu queria falar aqui sobre Apocalipse capítulo 5. Diz assim:
Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, alguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Ei, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povos e nações. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Pai, nós oramos para que a revelação de Apocalipse salte em nosso espírito, Senhor, e nos dê a visão correta do Cordeiro, nos dê a visão correta de quem nós adoramos. Tu és digno, Senhor, Tu és digno. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver a realidade da eternidade. Só Tu és digno, Senhor, e não há outro como Tu. Não há, Senhor. O capítulo 5 de Apocalipse, eu costumo dizer que João acessou aqui a sala do trono, a sala de governo de todo o universo. Você já viu alguns filmes que existe aquele suspense, mas existe às vezes naqueles filmes de espionagem uma sala de comando, uma sala de controle de comando. Dali onde são deliberados todas as ordens, estratégias. A sala do trono, irmãos, é um lugar de deliberação. É um lugar de decretos, é um lugar que conecta céu e terra. A sala do trono é o lugar onde está estabelecido o governo de Deus sobre todo o universo. E João acessa esse lugar porque ele se dispôs a entrar nesse ambiente que ele nunca tinha experimentado. Ele se dispôs a entrar em um lugar
para uma visão que ele até então tinha em parte de quem Jesus era. Irmãos, eu acredito que nós estamos vivendo o melhor tempo, porque nós temos a condição de ver e de viver a consumação de toda a história. A Bíblia diz que os profetas desejaram viver, mas eles não viveram a realidade da vinda de Jesus. E eu acredito que muitos que viveram aquela realidade deveriam viver a nossa realidade, desejar viver a nossa realidade. Por quê, irmãos? Porque nós estamos escrevendo a história. Você não acredita nisso, cara? Sabe por que a gente não acredita nisso? Porque a gente está tão centrado na nossa dor, a gente está tão focado numa religião que está buscando satisfazer apenas a nossa alma, numa religião que foi construída para te mostrar um Jesus que é quase um padroeiro, porque a gente deixa uma religião e constrói outra, onde a gente tira apenas algumas imagens, mas as estruturas são as mesmas. A gente continua mantendo sacerdotes que são mediadores entre nós e Deus. A gente continua mantendo a idolatria. A gente continua mantendo as estruturas que nos tiram de um lugar de responsabilidade e ação e nos colocam num lugar de passividade, onde a gente está sempre esperando Deus fazer alguma coisa por nós. Irmãos, mas o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida não é apenas cuidar das nossas feridas. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é entrar em um lugar para escrever a história, é entrar em um lugar, em um ambiente para começar a ser a manifestação da revelação da eternidade na terra. É ser um agente de esperança para esse mundo. Mas que esperança você vai dar para esse mundo se nem você tem mais esperança? Porque parece que às vezes a igreja não tem mais esperança. Ela vai para um culto domingo para ter pelo menos, botar o narizinho um pouquinho fora d'água e dar uma respirada para tentar sobreviver a semana. Sim ou não? Para você tentar ter um pouco mais de espiritualidade, para a tua fé ser ativada, e você caminha mais uma semana, para na próxima semana você já está se arrastando e vem para o culto de novo para... que aquele louvor... Não é o louvor que tem que te encher, é você que tem que encher o céu com o teu louvor, cara. Não é a adoração que tem que transformar você, é a tua transformação que vai te levar a uma verdadeira adoração, que vai trazer o céu. Então a gente começa a ver um evangelho na alma, uma religião almática, que é onde a gente precisa sentir, onde a gente precisa ter as sensações, para a gente de alguma maneira satisfazer as nossas carências e encontrar em Deus talvez a imagem de um cuidado que talvez a gente nunca teve na vida. Uma geração de órfãos busca um Deus que vai ocupar o lugar não de paternidade, mas de paternalismo, porque tem muita gente pregando paternidade que não é paternidade, é paternalismo, de um Deus fraco, de um Deus que não pode dizer não e nem corrigir a nossa rota e a nossa vida, irmão. Jesus não tinha problema em corrigir pessoas, pelo contrário, porque Ele amava tanto as pessoas, Ele corrigia elas. Jesus, ele era condescendente com o pecador, mas Ele era duro com o religioso. Um pecador que se arrependia, Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o religioso que tinha uma estrutura de orgulho, que achava que sabia de tudo, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Jesus falaria isso, irmão? Você não conhece Jesus, cara. A gente não conhece Jesus, porque a gente quer um Jesus bonzinho, para continuar alimentando a nossa alma, para a gente continuar fazendo o que a gente quer, e sempre falar, Deus entende.
Não, o que importa é que Jesus olhe o coração. Porque Ele olha o coração, Ele quer corrigir a nossa rota. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E a expressão da nossa vida tem a ver justamente com aquilo que está dentro de nós. Então, quando a gente olha para esse cenário de Apocalipse capítulo 5, é um cenário de um trono, onde o Senhor está sentado. E o trono nos remete o quê? A autoridade, a governo. E a visão que João tem do trono é uma visão que, ao primeiro olhar, ele se entristece, irmão. Porque havia um livro que estava com aquele que estava sentado no trono, e quando ele ouve, não havia ninguém digno no céu, na terra, não havia ninguém digno de tomar o livro e de desatá-lo. E diz que João se entristece. E eu fico pensando que o que o Senhor estava fazendo com João era dando uma revelação a ele da realidade da eternidade, de que a nossa fé não é uma fé circunstancial. Irmão, ouça isso: não atribua a tua fé às circunstâncias da vida. Nós não podemos caminhar por uma fé circunstancial, nós precisamos caminhar por uma fé que nos leva a um lugar de revelação. E a revelação que nós precisamos é saber exatamente quem Ele é. Por isso, quando Hebreus 11 vai falar da fé, ele não está falando para você ter uma fé para comprar uma casa, comprar um carro, uma fé ele está falando, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então a fé é para me levar à presença dEle com a convicção da sua existência. E se Deus existe, eu preciso conhecê-lo, eu preciso ter a revelação da existência, do caráter de quem de fato Ele é. A Bíblia diz que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. E quando Isaías vai escrever sobre os ídolos, ele fala que pessoas que adoram ídolos mudos, elas se tornam mudas. Falam, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. E as pessoas que adoram ídolos se tornam como eles, se tornam cegas, se tornam surdas. E o problema é que às vezes nós estamos nos tornando semelhantes ao tipo de Jesus que nós cremos. Então eu acredito, irmãos, que nós precisamos começar a acessar essa porta da eternidade e começar a olhar para Ele. Seus olhos como chama de fogo. Jesus não é aquele com semblante caído, sabe? Que aparece nas novelas e nos filmes olhando e falando, meu Pai. Se você olhar para Jesus hoje, a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a mais pura lã, seus pés como latão reluzente, suas vestes são brancas como o mais puro linho. Ou será que nós continuamos olhando para um Jesus pálido, fraco, raquítico, magro, né? Quase que anoréxico, né? Por isso há muitos crentes fracos na fé, sem esperança. Por isso há muita gente, irmãos, que não consegue dar mais um passo na vida, porque não tiveram a dimensão da realidade de quem de fato adora. Por isso quando João acessa, ele se entristece, porque ele fala, agora deu ruim, cara, não tem ninguém digno. Ele acessa a realidade do céu, e eu penso que ele está olhando, mas beleza, cadê Jesus, cara? Mas diz lá, que quando ele olha para aquele lugar, o que ele vê? Primeiro, ele viu também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? A proclamação do anjo era uma pergunta. A proclamação do anjo era tão forte,
que era uma pergunta que fez João chorar. Tem perguntas que nós não temos coragem de fazer, irmão. Tem perguntas que são necessárias, mas quem de nós tem coragem de fazer? Quem de nós realmente tem sido honesto diante da presença dele? Quantas perguntas nós não gostaríamos de fazer a ele em nossos tempos de angústia e aflição? E a gente se aprendeu durante muito tempo, não, você não tem que perguntar ao Senhor por quê, você tem que aceitar e falar para quê. Não, irmão. Senhor, quem é digno? Porque toda revelação vem a partir de um questionamento, de algo que começa a ser gerado dentro da gente. Há uma inquietação nesses dias que precisa tomar conta da igreja, irmão. Eu oro para que suscite dentro de nós muitas questões e inquietações, para que a gente comece a olhar para o alto e perguntar: ok, Senhor, quem é digno? Ok, Senhor, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Ok, Senhor. A imagem que eu tenho tido do Senhor, ela condiz de fato com quem o Senhor é. Eu tenho crido de maneira correta no Senhor. Eu fico muito... A gente assim que é envolvido com a música, a gente acaba tendo uma expressão no meio na música em relação à adoração. E eu fico muito inquieto. Não posso abrir meu coração? Posso? Amém? Posso, irmão? Vocês estão aí? Quando a gente começa a cantar algumas músicas, então assim, quando fala dele, né? Ele está voltando. Cara, eu começo a viajar naquele negócio. Pode ser agora, cara, sei lá. E aí, eu fico pensando como que isso, irmãos, não nos leva, às vezes, a gente tinha que estar rolando no chão, tinha que estar quase que voando, quase que dando com a cabeça no teto, porque isso é uma expressão da nossa maior esperança. E quando João acessa a sala do trono, quando ele se vê sem esperança, a sua própria natureza humana reage à falta de esperança. Então ouça uma coisa: a nossa expressão corporal é uma linguagem da nossa fé. O nosso corpo fala, irmão. O nosso corpo diz tudo. Tem gente que você olha e você já sabe, né? Você não está bem, né, cara? Sim ou não? Aí a pessoa fala: não, estou bem, está tudo bem comigo. Não, cara, teu corpo fala. Existem estudos até que mostram claramente, a partir de algumas expressões, de como a pessoa movimenta as mãos, de como ela olha, de como ela fala, que remete exatamente à disposição da alma daquela pessoa. Por quê? Porque a alma fala através do teu corpo. A expressão do teu corpo tem a ver, é uma resposta, é uma fala. E aí, quando João acessa esse lugar, a resposta que ele dá é o quê? Irmãos, ele está na presença. Ouça, ele está num lugar, no lugar do trono, ele está na sala do trono, ele está na eternidade, ele está tendo a visão de uma realidade espiritual. E o que ele sente? Tristeza. Por causa da esperança que ele tinha a respeito de um Cristo, que até aqui, eu ouso dizer a você, que até aqui ele conhecia em parte. E olha que João era um dos mais íntimos de Jesus. João era aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus. João era aquele que foi chamado discípulo, o apóstolo do amor. João manifesta até ali, se você olhar as cartas de João, 1ª, 2ª, 3ª João, João vai sempre falar: filhinhos.
não pequeis, filhinhos. João tinha uma linguagem. Então, o que ele espera? Qual era a expectativa dele? A expectativa dele era encontrar um Cristo ali, sabe, tão cheio de ternura, quase que uma mãe. Mas quando ele chega lá na sala do trono, o que ele vê? Um anjo forte, alto, proclamando em grande voz: quem é digno de abrir o céu e de tomar o livro e abrir o céu? Você entende que existem algumas questões que vão confrontar a nossa visão a respeito de quem Jesus é? Por isso algumas situações de nossas vidas não tem a ver com o diabo, irmão, não tem a ver com as circunstâncias fora, mas tem a ver com, às vezes, Deus querendo corrigir a nossa maneira de vê-lo, querendo nos levar a um lugar de revelação e compreensão da realidade de quem Ele é, nos tirar de um ambiente passivo e nos levar a um ambiente agora de acessar a realidade de um Jesus ressurreto. Às vezes a gente celebra o Jesus que morreu na cruz, mas pouco celebramos ao Jesus que ressuscitou. Às vezes a gente celebra muito o Cordeiro de Deus, mas pouco a gente celebra o leão da tribo de Judá. Você entende isso? Então, quando João entra lá nesse ambiente, não tinha a ver com o que estava fora dele, tinha a ver com o que estava dentro. Tinha a ver com a expectativa que ele tinha, com o nível de revelação que ele tinha de quem Jesus era. Ele estava no céu, estava na sala do trono, mas ainda assim ele estava triste porque ele não tinha esperança. Então a gente precisa compreender, irmãos, que às vezes a falta de esperança tem a ver com as limitações que nós temos da visão que nós adquirimos a respeito de quem Ele é. Às vezes a nossa falta de esperança não é que a gente não esteja, que Deus não tenha ouvido as nossas orações, que nós não estamos à presença dEle. Não é isso. O problema é que às vezes dentro de nós há uma expectativa errada, uma compreensão equivocada de um Jesus que nós estamos esperando aparecer e que nunca vai aparecer. Porque quem é que ele vê ali? Olha o que ele vê, irmãos. Versículo 4 ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Talvez estivesse esperando que alguém fosse falar: João, fica assim não. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Ei, não chore. Se você ficar chorando, você não vai ver o que a gente está vendo. Ei, não chore. Eis o leão. Ei, para de chorar, cara. Para de ter uma esperança fraca. Você não está percebendo o lugar, o ambiente que o Senhor está te trazendo, o nível de revelação que Ele está te colocando. Ei! Então Ele diz para ele: não chores. Não chores. Às vezes a gente está esperando um Jesus que vai ficar alimentando as nossas feridas. No reino de Deus isso não cabe. Deus está posicionando uma igreja para entrar em um nível de revelação e compreensão da realidade de quem Yeshua é. Então ele diz: não chores. Por quê? Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Quando João olha, João vê o que, irmão? O cordeiro. Mas quando o ancião de dia anuncia para ele, anuncia o que? O leão. João está vendo um cordeiro como tendo sido morto. Mas a realidade que o céu apresenta era quem? O leão da tribo de Judá. Então, irmãos, a perspectiva da tua visão a respeito de quem Ele é
vai te levar a experimentar agora um outro nível de realidade. Ele começa agora a entender que, apesar dele ter uma visão, dele ter tido uma experiência com o Cordeiro de Deus que foi morto, porque Efésios diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Jesus foi levado como ovelha para o matador e foi entregue em meu e seu favor. Para quê? Para nos posicionar e agora nos levar a um lugar. E que lugar é esse que Ele nos quis levar? Irmãos, ouça uma coisa: o lugar espiritual que a igreja está hoje é exatamente este. Alguém me entenda, por favor. Você pode ter até uma visão equivocada de Jesus. Você pode ter aprendido um evangelho raso, fraco, mas a realidade é que o Senhor, Ele morreu como um cordeiro para posicionar a igreja em um lugar de autoridade. E Efésios vai dizer que quando Cristo ressuscita, Ele se assenta onde? No trono. E diz que Ele pega a igreja, diz que Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado, de toda potestade. Na verdade, a igreja, Cristo morreu pela igreja, para posicionar a igreja e levar a igreja em um lugar de revelação de quem Ele é. Ele queria revelar à igreja que Ele não é apenas o cordeiro que foi morto, porque o cordeiro que foi morto com um propósito, para revelar a realidade da eternidade e o leão da tribo de Judá que há de se manifestar. Isso é uma realidade, irmão. Só que, como João, muitas pessoas estão diante dessa realidade chorando, porque a única esperança que elas têm é de sair das situações. Mas a palavra é: não chores, porque eis o leão. Mas quem diz o leão é digno? Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? O leão é digno. E eu sei, irmãos, que há muitos desafios que nós precisamos enfrentar nesses dias. Não tem a ver com negar as realidades, mas tem a ver em acreditar em uma realidade. O que é mais real? O que é mais real, irmão? São as circunstâncias da vida ou a realidade da eternidade, que já existia antes de você e continua existindo? Existe uma realidade que nós podemos acessar agora mesmo. E essa porta que João viu aberta no céu, sabe onde ela está? Dentro de você. E o Senhor está falando: ei, sobe aqui. Ei, vem aqui. Sai desse lugar circunstancial. Sai dessa mentalidade passiva. Sai desse evangelho fraco, desse evangelho de alma, desse evangelho de mensagens de autoajuda. Sai desse ambiente da religião. Mas isso vai requerer de nós acessar esse ambiente, estar disposto a entrar nesse ambiente, nesse lugar novo, de ser encorajados a olhar para Ele. Porque quando nós contemplamos a Ele, nós nunca mais somos os mesmos. Nunca mais. O apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Nós começamos a passar por um processo de transformação, porque nós agora começamos a olhar para o leão, nós começamos a olhar para a realidade de quem Ele é, e nós começamos a nos tornar semelhante àquele a quem nós adoramos. E a glória dele começa a nos transformar, porque o DNA dele já está em nós. A realidade do céu está em nós. Ouça, irmão, eu costumo dizer que a eternidade é apenas
Na verdade, o que nós vemos aqui é apenas o reflexo da matriz da eternidade. A eternidade é muito mais real. A realidade da eternidade, ela é muito mais... Deixa eu tentar explicar. Tudo aqui é transitório. Tudo aqui vai passar. Mas a realidade do céu, a Bíblia diz em Apocalipse, que tudo que o Senhor está preparando, a nova Jerusalém, o que vai acontecer? Ela vai descer ataviada do céu. Novos céus e nova terra virão. Por que a gente se apega ao transitório? Por que a gente está sempre valorizando apenas o que é perene, transitório? A nossa medida de revelação vai estar onde a gente colocar o nosso coração. João poderia ter optado e falado: não, Senhor, não quero subir aí. Me deixe com essa revelação que eu tive de quem Jesus é até agora. Um Jesus tão doce e suave. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti. E eu ficava: Jesus é tão doce e suave. Ele é doce e suave para o pecador. Mas ele, para o religioso, para o hipócrita, é fogo consumidor. Porque esse mesmo Jesus, irmão, é aquele que a Bíblia diz que ele vai vir no cavalo branco, saltando sobre os montes. E ele saiu para vencer, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Da sua boca sai uma espada afiada, e as suas vestes vão estar sujas, sabe de quê? De quê, irmão? Não, mas Jesus, de sangue? Jesus faz isso? Daqui a pouco a gente vai quase que falar que não tem mais juízo, porque Jesus é tão bom que Jesus não julga ninguém, que hoje em dia ninguém mais pode julgar nada, né? E a gente usa até a Bíblia: não julgueis para não serem julgados, porque Jesus não julga ninguém. Como assim? Jesus não julga, irmão? Você está enganado com o Evangelho. Existe um rei que está vindo. O leão da tribo de Judá está se levantando e vai estabelecer o seu reino na terra. Diz a Bíblia que as nações, quando olharem para ele, se lamentarão. Porque continuaram preferindo valorizar o que é transitório. Então eu não posso olhar para o Evangelho circunstancial, eu não posso ter uma visão de um Jesus fraco, eu não posso olhar para o tipo de Evangelho que fala só de um bem-estar pessoal, ou que está apenas concentrado em encher a igreja. Tudo que se faz agora, irmão, é pensando em entupir de gente e toma-lhe qualquer tipo de Evangelho. Isso não vai se sustentar nos dias de adversidade. Porque nos dias de adversidade só vão se sustentar os que tiver a revelação de Yeshua, de quem de fato Ele é. E Ele não é um fraco. Existe uma realidade que nós estamos lá. E nós tanto estamos lá que diz que havia ali anjos com taças na mão, e havia na mão deles um incensário, e esse incensário era a oração dos santos. Sabe a oração que nós fizemos aqui? Está enchendo o incensário, porque nós estamos ali, depositando no incensário a nossa adoração. Ouça isso, não perca tempo, cara. Não perca tempo vindo para os cultos, enquanto nós estamos adorando aquele que é digno. Às vezes a gente está pensando em outras coisas. A gente não tem vergonha de ir para os estádios, a gente não tem vergonha de nada, mas às vezes a gente tem vergonha de estender as mãos e adorar Ele, que é digno. Sim ou não? Se nós entendêssemos a realidade de onde nós estamos,
que a nossa adoração está tocando a sala do trono e está determinando o destino de todo o universo. Ele decidiu usar a igreja, usar pessoas para traçar o destino da realidade dos últimos dias. E a nossa oração e a nossa adoração vai enchendo o incensário, vai enchendo a taça, até que vai chegar o dia em que ele vai ser derramado sobre a terra. Por quê? Porque você faz parte da construção desse tempo, da construção dessa história. A tua oração, a tua adoração está determinando o tempo da volta dele. Mas enquanto a gente tiver a visão de um Jesus só para ser nosso padroeiro, irmão, qual a medida do incensário? Qual a medida da taça? Qual a medida daquilo que estamos fazendo? Qual a medida? Porque isso tudo depende da visão que temos de quem Ele é e da realidade de onde nós estamos. Ouça, você não está mais sujeito apenas às questões transitórias desse mundo. Você pode escrever a história. Você foi chamado para isso, irmão. João, quando acessa esse lugar, quando ele vê isso, o que começa a acontecer lá na sala do trono? Adoração. Adoração, por quê? Porque a adoração se estabelece a partir da visão que eu tenho de quem Ele é. E é impossível olhar para Ele, reconhecer a glória dEle e saber que o governo de todo o universo está sobre Ele e não adorá-lo. É impossível, ninguém precisa me falar que eu tenho que adorar, porque se eu tiver a visão correta de quem Ele é, não resta outra coisa. Nós vamos falar: Tu és digno, Tu és santo, e não há outro como Tu, Senhor. Tu governa pelos séculos dos séculos. Mas enquanto nós fizermos músicas que falam das nossas feridas, nós estamos adorando as dores da nossa alma. Enquanto nós fizermos músicas que exaltam Jesus fraco, nós estamos estabelecendo um nível de uma religião que não está escrevendo nada, que está se sujeitando ao medo, que está se sujeitando e se colocando no lugar passivo. Mas uma igreja que entende aonde ela está, ela não vai se conformar. Irmão, eu oro para que o Senhor incite o teu espírito a um lugar de inconformação com a realidade desse século. Não é só ficar inconformado com as situações da tua própria vida, irmão, porque existe uma porta aberta no céu que nós podemos acessar. Falar: Senhor, eu quero te ver, Senhor, como Tu és. Eu quero olhar e contemplar. Diz que os 24 anciãos, quando ele pega o livro, irmãos, o livro é toda história vai se consumar. Está tudo escrito lá a respeito de quem nós somos, a história da igreja, está tudo lá. Mas porque alguém decidiu acessar a eternidade, ele se levantou do trono, ele se levanta, ele toma o livro, ele abre o livro, porque alguém decidiu entrar nesse lugar. Ouça uma coisa: se você decidir acessar o ambiente da eternidade, os céus vão começar a se movimentar em favor da terra. Porque o Cristo que morreu como cordeiro vai voltar como leão. Yeshua HaMashiach, bendito que vem em nome do Senhor. Muitos não entendiam quando Jesus estava entrando em Jerusalém, assentado no jumento, mas aquilo já estava sendo uma figura da realidade do próprio Cristo, que um dia vai voltar. E não vai ser mais no jumento, não. Esse Jesus é lindo demais, cara. Então ouça uma coisa: a tua adoração, ela está diretamente ligada à visão que você tem a respeito dele.
Eu não sei quanto você, mas isso me empolga, cara, quando eu olho para Jesus. Eu fiquei até rouco, eu peço perdão à nossa professora aqui de canto. Fiquei rouco porque aí já não tem mais voz que segure, irmão. Não tem mais coração que... Porque tudo diz respeito a Ele. E eu creio, irmãos, que a igreja perdeu a esperança. Porque a igreja, ela foi limitada na visão de quem Ele é, por causa de um evangelho politicamente correto. Hoje em dia a gente tem que medir as palavras, a gente tem que medir. Irmãos, na boa, tô nem aí, cara. Quer seguir junto? Vamos seguir junto. Não quer seguir junto, quer um outro tipo de evangelho? Está tudo bem. Mas a gente vai seguindo aquilo que a gente está olhando, aquilo que a gente está crendo, onde a gente está acessando. Nós queremos construir o caminho para que Ele volte. Nós queremos ir nos 4 cantos dessa terra a proclamar o reino de Deus. Porque o evangelho que tem que ser pregado é o evangelho do reino de Deus. E o evangelho do reino de Deus vai servir na África, vai servir na Europa, vai servir nas Américas, vai servir na Oceania, vai servir nos 4 cantos da terra, porque é uma mensagem de esperança redentiva para todos os povos. Ele vem, irmão. Ele vem. Então, primeiro, irmão, ouça, não esqueça, há uma porta aberta no céu e Ele está te chamando. Vem, sobe mais um pouquinho, sai desse lugar circunstancial, vem aqui que eu quero te mostrar algo. Não fique nesse ambiente. Segunda coisa, não chore, não lamente, porque talvez o teu choro tenha a ver apenas com a perspectiva de um Jesus fraco. Ei, eis o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e venceu, ele está voltando. Terceiro, você pode escrever a história. A tua oração, a tua adoração está enchendo os depósitos do céu. Existe um incensário com teu nome, existe uma taça com teu nome, e a tua adoração e a tua oração está sendo depositada lá. Está sendo depositada, e um dia será derramado sobre a terra. João viu milhares e milhares, milhões e milhões se prostrando e adorando a Ele que é digno. Não se prostre sobre as tuas dores, se prostre sobre a realidade de quem Yeshua é. Ele é digno. Amém, irmãos? A tua adoração precisa corresponder a quem Ele é. Se preocupa com o quê? Não se preocupe com ninguém, irmão. A porta é para você entrar, não é para quem está do teu lado. A revelação tem a ver contigo. Existe um chamado para você, e não é para quem não está aqui, é para você. É para você, irmão. E só quem pode acessar esse lugar é você, mais ninguém. E diz lá que Ele nos tornou reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A igreja foi chamada, irmãos. Deus nunca mudou o plano dele. No Éden o Senhor chama o homem e fala: domine sobre todas as coisas. Em Apocalipse o Senhor chama a igreja e fala: reine sobre a terra. Reine sobre a terra. Ei, reine sobre a terra. Eu creio, irmãos, que a resposta para essa terra está na igreja.
está dentro de você. Você precisa acreditar. Dentro de você há um depósito eterno. Dentro de você existe um ambiente de governo de Deus. Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé, irmão? Eu precisava falar disso hoje. Eu não pude olhar para aquele ambiente que a gente começou aqui e a gente não falar disso. Não adore a música, adore Ele. Ame Ele sobre tudo.